Eu aposto que muita gente acordou e não acreditou que Carlos Sainz tinha comandado uma dobradinha da Ferrari no GP da Austrália. Então a primeira pergunta que fica é o que aconteceu com Verstappen. Verstappen abandonou pela primeira vez em 2 anos. A segunda pergunta é, se o Verstappen tivesse na pista, a Ferrari teria ganhado essa corrida? Bom, eu sou a Juliane Serrazoli, estou na minha 14ª temporada cobrindo a Fórmula 1 e esse é o Ju Responde. Aqui eu comento os temas que vocês escolhem. Então na próxima corrida, se você quiser participar, é só me seguir no meu Instagram, myf1live. Depois da corrida eu coloco nos stories uma caixinha de perguntas e vocês ficam à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Além dessa pergunta que não quer calar, eu vou comentar também sobre o ritmo do Leclerc e do Pérez, sobre a Mercedes, que parece que não vai mesmo, o que aconteceu com o carro do Verstappen, a punição do Alonso, o acidente dele com o George Russell, e também o que está acontecendo com a Williams, o que está acontecendo com os pitstops da Sauber. Então, vamos comigo, a primeira pergunta, o Sainz tinha ritmo para bater o Verstappen? A gente simplesmente não tem a resposta para essa pergunta. O que a gente tem são os fatos. Desde o primeiro treino livre, a Ferrari estava muito consistente. Eles chegaram com um acerto básico que vem da fábrica muito melhor do que o acerto da Red Bull. A Red Bull, desde o primeiro treino livre, estava tateando, não estava conseguindo equilibrar o carro e já aconteceu em outras corridas, a última corrida foi o GP de Las Vegas, que quando o desgaste de pneu, primeiro, ele é físico, ele não é térmico, e segundo, quando ele vem da parte dianteira primeiro e depois o pneu traseiro, a Ferrari consegue incomodar a Red Bull sim. Não incomodar no sentido de lutar pela vitória, mas aquela corrida de Las Vegas, não sei se vocês lembram bem o que aconteceu, o Charles Leclerc estava muito bem, até que teve um safety car na hora completamente errada para ele, e ele acabou perdendo aquela corrida. Mas foi uma corrida mais equilibrada, sim, e esse carro da Ferrari é melhor, muito mais consistente em corrida do que o carro do ano passado. Então são motivos para a gente acreditar que seria mais difícil, sim. O que eu vejo como o definitivo na resposta dessa pergunta, e isso é uma coisa que a gente não tem, é que o piloto que venceria seria o piloto que teria ar limpo, porque isso seria fundamental para preservar os pneus. Então, pensando numa briga Verstappen versus Sainz, o piloto que tivesse na frente pela maior parte da corrida venceria a corrida. Poderia ser o Verstappen na primeira parte da corrida e depois o Sainz poderia conseguir um undercut, né? O undercut foi muito poderoso justamente porque a degradação era muito grande. Então, simplesmente não dá para saber como seria essa dinâmica. Talvez o Verstappen ficasse atrás no começo da corrida e conseguiria o undercut, mas seria algo bastante equilibrado e seria definido por quem tivesse ar limpo. Até que eu vou falar depois sobre a corrida do Pérez, eu vou aproveitar uma pergunta sobre o Leclerc. O Leclerc começou pilotando muito bem no sábado e depois decaiu. O que pode ter acontecido? Primeiro que na sexta e no sábado estava ventando mais à tarde do que de manhã, no final da manhã. Então não estava ventando no FP1, estava ventando no FP2. Não estava ventando no FP3 e estava ventando na classificação. E essa diferença, e era aquele vento, rajada de vento, que os carros não gostam muito. Alguns carros gostam menos do que outros. Mercedes é um exemplo já clássico disso. E alguns pilotos, às vezes, se dão melhor ou pior com isso, dependendo da situação. E o que aconteceu é que, na classificação, o Charles Leclerc não conseguiu lidar com essas rajadas de vento, principalmente nas curvas 9 e 10, tão bem quanto o Carlos Sainz conseguiu. Então ele se classifica mais para trás, e aí aquela questão que eu estava falando de ar limpo, né? Ele começa a corrida com o trânsito ali do Lando Norris, tem que antecipar a parada para conseguir um undercut, para andar com ar limpo. Quando ele antecipa a parada, ele sai no meio do trânsito, e aí tem um outro elemento importante para entender o rendimento nesse tipo de corrida, quando você tem graining, que foi o grande elemento da degradação de pneus. O graining você consegue controlar se você, as primeiras voltas do pneu, você fizer mais tranquilo. Se você sai no meio do trânsito, você não consegue fazer isso. Então esse segundo stint do Leclerc, ele começa rápido demais e ele começa a ter graining
segundo ele, na segunda e na terceira volta. O graining, muitas vezes, o pneu ele é uma granulação da borracha, né? Então a borracha meio que sai do pneu e volta a grudar no pneu. Quando ela volta a grudar, ela diminui a superfície de contato do pneu com o asfalto e aí o piloto sente falta de aderência. Muitas vezes o graining limpa, então esse farelozinho aí de borracha que volta a grudar no pneu, ele sai do pneu. E o Leclerc falou, não, eu tava pensando, o graining vai limpar, e nunca limpou. Então esse segundo stint do Charles Leclerc foi ruim, e daí coloca ele mais para trás, né? Depois o terceiro foi bom, ele inclusive diminuiu a desvantagem que ele tinha com o Carlos Sainz, mas aí a corrida já estava definida. Isso também ajuda a gente a entender um pouco a corrida do Pérez. Então, o Pérez se classificou em terceiro, perdeu 3 posições, largou em sexto, então ele começa a corrida ali no meio do pelotão, tendo que forçar o pneu dele. Ele consegue ir um pouco mais adiante com o pneu dele, um dos últimos pilotos a pararem, mas aí, por conta disso, ele volta atrás de todo mundo de novo, vai passando, e aí acontece um momento, ele tá indo bem na corrida, e acontece uma ultrapassagem em cima do Alonso, e ele fica ali, não vai mais para frente, e por lá ficou, quinta colocação pro Sérgio Pérez. Depois, a equipe percebeu que tinha uma viseira, uma sobreviseira no underfloor, então é na parte de baixo do assoalho, que é onde é gerada a maior parte da pressão aerodinâmica do carro. Então eles calculam que ele tenha perdido 2 décimos de segundo por volta por conta dessa sobreviseira, que é algo muito pequeno, que entrou debaixo do carro e ficou lá até o final da corrida. Então o Pérez, o desempenho do Pérez, ele é atrapalhado por isso e é atrapalhado também porque ele não teve pista livre no começo dos stints dele. Então por isso que não dá para pegar o rendimento do Pérez e falar esse era o rendimento da Red Bull. Porque primeiro a gente sabe que o Max sempre consegue tirar um pouco mais daquele carro e também o Pérez não teve uma corrida limpa. Mas de qualquer maneira, seria difícil para a Red Bull ganhar essa corrida, sim. Existe alguma conversa sobre mudar a curva onde o Russell bateu? É uma excelente pergunta. E o Sainz falou naquela antessala, antes do pódio, ele falou que ele comentou sobre isso na reunião dos pilotos de sexta-feira. O que aconteceu? Em 2022 mudaram algumas partes do circuito, ali foi uma das partes que mudou, e ali ficou muito mais veloz. E a área de escape não mudou. A área de escape tem um trecho de grama e depois um trecho de brita. E o que está acontecendo é que quando os pilotos, foi ali que o Albon bateu também, quando os pilotos passam naquele trecho de grama, muito mais velozes do que eles costumavam passar naquele trecho, o carro está sendo jogado de volta para a pista, e isso é bastante perigoso. Então, é possível que isso seja alterado sim. Como o Alonso frear antes fez o George bater? Primeiro, vamos consertar isso daí. O Alonso, ele não freou antes, ele tirou o pé. Aquele gráfico que aparece o pé dele no freio, aquele gráfico ele aparece o freio ou acionado ou não acionado. Ele deu um toquezinho muito leve no freio que, segundo a telemetria e segundo o que está indicado na decisão da FIA, foi tão leve que isso não diminuiu a velocidade do carro. O que diminuiu a velocidade do carro antes da curva foi ele tirar o pé e diminuir uma marcha. E foi por isso que ele foi punido. Mas respondendo primeiro a pergunta, por que isso faz o George bater? Porque isso fez com que o George entrasse na curva muito mais perto do que ele estava planejando, do Alonso, e aí ele tem uma perda de pressão aerodinâmica, ele tem menos ar alimentando o carro dele, e isso faz com que o carro perca o controle do carro, porque ele tem menos pressão aerodinâmica. Então, primeiro é isso, é por isso que o George bate mesmo sem tocar no Alonso. E aí entra a questão da punição do Alonso, né? A decisão da FIA, quando você lê, é extremamente estranha a decisão. Eles não falam categoricamente o que o Alonso fez é perigoso, eles inclusive falam que não é a responsabilidade do piloto que está na frente
decidir sobre o limpo do piloto que está atrás, é o piloto que está atrás que tem que fazer esse julgamento. Mas eles entenderam que foi potencialmente perigoso ele ter levantado o pé ali, embora ele tenha dito que ele levantou o pé para sair melhor da curva. O problema é que, ok, levantar o pé para sair melhor da curva, isso é justificável. Acontece que ele levantou o pé e depois ele acelerou. Ele disse que errou o ponto em que ele iria fazer isso. Enfim, pela decisão da FIA, os comissários não compraram muito essa versão do Fernando Alonso. Qual é o motivo para a falha de freio do Max? Então a Red Bull ainda está investigando qual é exatamente o motivo, mas o que a gente sabe é que a pinça de freio ficou ativada e, pelo depoimento do Max, isso aconteceu desde a largada. Ele dá aquelas voltas para ir para o grid, eles testam várias coisas ali e ali estava tudo normal. Na volta de apresentação, ele não vai pisar no freio tão forte como ele pisa normalmente, então ele não sentiu nada e também não acelera tanto quanto vai acelerar na corrida, então na volta de apresentação não daria muito para perceber o que aconteceu. Mas a partir do momento que ele largou, ele falou que sentiu como se tivesse com o freio de mão puxado. Então, uma pinça estava ativada. Essa pinça, claro, ela é uma peça mecânica, ela é ativada pelo um mecanismo hidráulico e controlada pelo mecanismo eletrônico. Então, qualquer uma dessas coisas pode ter dado errado, pode ter quebrado. E aí, com a pista ativada e ele continuando a correr, isso aumentou as temperaturas e fez com que as temperaturas aumentassem tanto que pegou fogo, explodiu o pneu e tudo mais. Então foi isso que aconteceu no carro do Max Verstappen. O que está acontecendo com a Mercedes? Sempre tem muita gente perguntando sobre a Mercedes, sobre Lewis Hamilton, então vamos lá. Acho que foi um exemplo clássico do que está acontecendo com a Mercedes nos últimos 2 anos e pouquinho. Eles passam os treinos livres, eles estão preocupados em tentar entender em qual janela o carro vai funcionar. Então eles testam muitas coisas nos treinos livres e geralmente o lado da garagem do Lewis Hamilton se propõe a testar coisas mais diferentes. Eu não sei por que a decisão da engenharia da Mercedes, e não vem de agora, não é uma coisa porque ele vai para a Ferrari. Isso já aconteceu nos últimos 2 anos também. Mas o que acontece? Quando você está testando acertos muito diferentes para entender o comportamento do carro, você está perdendo tempo em entender como o carro vai funcionar bem naquela pista. Então isso acaba desviando um pouco a Mercedes do foco daquela corrida. Mas dá para entender por que eles fazem isso, porque se você é a Mercedes, você está pensando em como voltar a vencer, não em como maximizar o resultado desse carro, que vai ser um quinto, um sexto lugar, né? Então dá para entender por que a Mercedes faz isso, mas isso acaba piorando o desempenho, deixando eles mais longe do que seria o máximo do desempenho para cada corrida. E aí, o que aconteceu? Chega na classificação, começa a ventar bastante, os pilotos que já não tinham muita confiança nas curvas de alta, e tem muita curva de alta na pista de Melbourne, tem menos confiança ainda com o vento e fizeram uma classificação ruim. Aí, chega na corrida, estão no trânsito e vão ter um ritmo pior também. Mas em Albert Park, a McLaren é uma pista que esconde os pontos negativos da McLaren. Então a McLaren estava com um ritmo claramente melhor do que o ritmo da Mercedes, a Ferrari muito melhor, a Ferrari está com um carro muito melhor do que o carro da Mercedes, do que o carro da McLaren, é claramente o segundo melhor carro, e a Red Bull também superior. Então a Mercedes estava ali onde lhe cabe estar, atrás da Aston Martin também, mas isso tem a ver com a classificação com o vento e ter curvas de alta velocidade. Então é isso que está acontecendo com a Mercedes. Eles ainda não entendem como colocar o carro na melhor janela de funcionamento dele. O quão ruim é a situação da multicampeã Williams. Eu acho que o acidente do álbum e tudo que aconteceu escancarou algo que o James Vowles não estava fazendo nenhum segredo sobre isso, desde que ele assumiu, ele está falando a mesma coisa, que ele ficou assustado quando chegou lá na Williams e os equipamentos
não eram atualizados há 20 anos. O que acontece muito na Williams é que os equipamentos, ou as peças que eles fabricam lá na fábrica, acabam não se encaixando muito bem, a produção ela não é muito boa, então isso acaba trazendo problemas para a Williams. E o que o James Vowles está fazendo? Primeiro, está investindo em infraestrutura, mas é uma coisa que vai demorar um tempo. Para o carro desse ano, a decisão foi: vamos fazer devagar para fazer direito. Se a gente não consegue produzir na mesma escala que as outras equipes, vamos diminuir a nossa escala para o que sair dessa fábrica aí sair direito. E com isso saiu um chassi a menos para o começo da temporada. É o ideal? É claro que não é o ideal, mas é uma opção pensando no todo. E aí um chassi é destruído pelo Alex Albon e eles têm que fazer uma opção. A opção foi pelo piloto que tinha mais condição de trazer um bom resultado para a equipe. No final das contas, a Haas tinha outras ideias e acabou superando o Alex Albon na corrida. O Albon tentou antecipar as paradas para tentar fazer undercut, conseguiu fazer undercut e tudo mais, mas foi passado na pista pelas Haas. Então, essa é a situação da Williams. Agora, esse chassi do Albon foi mandado para a Inglaterra e vai ser consertado e para o Japão, que é uma pista complicada, e se bater, a batida nunca é de leve no Japão, eles também vão assumir esse risco, também vão correr só com 2 chassis. Eles esperam que na GP da China eles tenham o terceiro, mas o James Vowles continuou, mesmo com tudo tendo acontecido, ele continuou no mesmo caminho dele. Não vamos apressar a construção desse terceiro chassi, vamos fazer direito, vamos correr esse risco na próxima corrida e a partir daí a gente vai ter 3 chassis bem feitos e prontos, e aí eles partem para a construção de um quarto. O que está acontecendo com os pitstops da Sauber? Então a Sauber, eles fizeram todas as simulações, os treinamentos de pitstop na fábrica deles no inverno, certo? E aí quando eles levaram o equipamento para a pista, em situações de mais calor, eles perceberam uma inconsistência no equipamento deles. A gente sabe que o calor dilata as partículas, e aí, como as coisas na Fórmula 1 são muito no limite, o que está acontecendo é que as peças não estão se encaixando bem quando você está com temperaturas mais altas. E para resolver isso, eles precisam refazer as peças deles, as porcas, as pistolas e tudo mais, e para isso são necessários alguns materiais que não são facilmente encontrados, então eles estão nesse período de pedir o material e fazer as novas peças, então vai demorar um pouco de tempo para eles resolverem isso. Eles precisam de novos equipamentos para o pit stop deles. Então esse foi o Ju Responde do GP da Austrália, espero que vocês tenham gostado, e eu volto daqui 2 semanas falando tudo sobre o GP do Japão. Até mais!